Olá, seja bem-vindo ao dia 303 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e estamos caminhando juntos para ler a Bíblia todo um ano. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nossa leitura está em 2 Reis, no capítulo 11 e também no capítulo 12. Nós iremos fazer a leitura desses dois capítulos. Iremos a 2 Timóteo, no capítulo 2, iremos ao profeta Oséias, no capítulo 3 e também no capítulo 4, e, por fim, iremos a Salmo 119, do verso 121 ao verso 144. Aqui, em 2 Reis, no capítulo 11, nós vamos ver Joás escapando de Atalaia. Também nós vamos ver no capítulo 12 a reparação do templo. Vamos a essa leitura? 2 Reis, capítulo 11. Quando eu falei Atalaia, mas é Atalia. 2 Reis, capítulo 11. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real. Mas Jeoseba, filha do rei Jeroão e irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos do rei que ia para ser assassinado, e colocou num quarto com a sua ama, para escondê-lo de Atalia. Assim, ele não foi morto. 6 anos ele ficou escondido com ela no templo do Senhor, enquanto Atalia governava o país. No 7º ano, o sacerdote Joaida mandou chamar à sua presença no templo do Senhor os líderes dos batalhões de 100, dos cários e dos guardas, e fez um acordo com eles no templo do Senhor, com juramento. Depois lhe mostrou o filho do rei e lhe ordenou: vocês vão fazer o seguinte: quando entrarem de serviço no sábado, uma companhia ficará de guarda no Palácio Real e outra na porta sul, e a terceira na porta que fica atrás das companhias. Elas montarão guarda no templo por turnos. As outras 2 companhias, que normalmente não estão de serviço no sábado, ficarão de guarda no templo para proteger o rei. Posicione-se ao redor do rei, de armas na mão, matem todo que se aproximar de suas fileiras. Acompanhe o rei onde quer que ele for. Os líderes dos batalhões de 100 fizeram como o sacerdote Joaida havia ordenado. Cada um levou seus soldados, tanto os que estavam entrando de serviço no sábado como os que estavam saindo, ao sacerdote Joaida. Então ele deu aos líderes dos batalhões de 100 as lanças e os escudos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam no templo do Senhor. Os guardas, todos armados, posicionaram em volta do rei, junto do altar e em torno do templo, desde o lado sul até o lado norte do templo. Depois Joaida trouxe para fora Joás, o filho do rei, colocou nele a coroa e lhe entregou uma cópia da aliança. Então proclamaram o rei, ungindo, e o povo aplaudia e gritava: viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas e do povo, foi ao templo do Senhor, onde estava o povo, e onde ela viu o rei, em pé junto à coluna, conforme o costume. Os oficiais, os tocadores de corneta estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Então Atalia rasgou suas vestes e gritou: traição, traição! O sacerdote Joaida ordenou aos líderes dos batalhões de 100 que estavam no comando das tropas: leve-no para fora, por entre as fileiras, e matem-no à espada quem o seguir. Pois o sacerdote dissera: ela não será morta no templo do Senhor. Então eles a prenderam e levaram ao lugar onde os cavalos entram no terreno do palácio e a mataram. E Joaida fez uma aliança entre o Senhor, o povo e o rei, que fossem o povo do Senhor. Também fez um acordo entre o rei e o povo. Depois de todo, o povo foi ao templo de Baal e derrubaram, despedaçaram os altares e os líderes e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente de todos os seus altares. A seguir, o sacerdote Joaida colocou guardas no templo do Senhor. Levou consigo os líderes de batalhões de 100 cários e os guardas de todo o povo. Juntos, conduziram o rei do templo ao palácio. Passando pela porta da guarda, o rei então ocupou seu lugar no trono real. E todo o povo se alegrou, e a cidade acalmou-se depois que Atalia foi morta à espada no palácio. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar. 2 Reis, capítulo 12. No 7º ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia, ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova durante todos os anos que o sacerdote Joaida o orientou. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuou a oferecer sacrifícios e queimar incenso nele. Joás ordenou aos sacerdotes: reúna toda a prata trazida como dádiva sagrada ao templo do Senhor.
A prata recolhida no recenseamento, a prata recebida de votos pessoais e que foi trazido voluntariamente ao templo. Cada sacerdote recolhe a prata de um dos tesoureiros para que seja usada na reforma do templo. Contudo, no 23º ano do reinado de Joás, o sacerdote ainda não tinha feito as reformas. Por isso, o rei Joás chamou o sacerdote Joaida e os outros sacerdotes e lhe perguntou: por que vocês não estão fazendo as reformas do templo? Não recolheram mais prata com seus tesoureiros, mas deixaram-na para a reforma? Os sacerdotes concordaram em não mais receberem nenhuma prata do povo e não serem mais encarregados dessa reforma. Então o sacerdote Joaida pegou uma caixa, fez um furo na tampa e colocou do lado do altar, à direita de quem entra no templo do Senhor. Os sacerdotes que guardam a entrada colocaram a caixa toda a prata trazida ao templo do Senhor. Sempre que havia uma grande quantidade de prata na caixa, o secretário real e o sumo sacerdote vinham, pesava a prata trazida no templo e colocavam em sacolas. Depois de pesada, se entregaram a prata aos supervisores do trabalho do templo. Assim, pagaram aqueles que estavam trabalhando no templo do Senhor. Os carpinteiros e os construtores, os pedreiros, os cortadores de pedra também compravam madeira e pedras lavradas para concertos a serem feitos no templo do Senhor e cobriam todas as outras despesas. A prata trazia ao templo não era utilizada na confecção de bacia de prata. Cortadores de navios, bacias para aspersão, cornetas ou quaisquer outros utensílios de ouro ou prata para o templo do Senhor era usado como pagamento dos trabalhadores, e eles empregavam para o reparo do templo. Não se exigia a prestação de contas dos que pagavam dos trabalhadores, pois agiam com honestidade. Mas a prata das ofertas pela culpa e das ofertas pelo pecado não era levada ao templo do Senhor, pois pertencia ao sacerdote. Na época, Hazael, rei da Síria, atacou Gate e a conquistou. Depois decidiu atacar Jerusalém. Então Joás, rei de Judá, apanhou todos os objetos sagrados por seus antepassados, Josafá, Jorão, Acasias, rei de Judá, e dos que ele mesmo havia consagrado, e todo o ouro encontrado no depósito do templo do Senhor e do palácio, e enviou tudo a Hazael, rei de Judá, que assim desistiu de atacar Jerusalém. Os demais acontecimentos do reinado de Joás e suas realizações estão escritos todas nos livros dos registros históricos do rei de Judá. 2 de seus oficiais conspiraram contra ele e o assassinaram em Bet-Miló, no caminho que desce para Silá. Os oficiais que o assassinaram foram Josabade, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer. Ele morreu e foi sepultado junto aos seus antepassados na cidade de Davi, e seu filho Amazias foi o seu sucessor. Vamos ao Novo Testamento? No Novo Testamento, hoje, nós iremos ler 2 Timóteo, no capítulo 2, onde o apóstolo Paulo ele continua falando sobre a fidelidade que o jovem Timóteo deveria ter, e também ele fala sobre um obreiro aprovado por Deus. Vamos a essa leitura? Diz assim, 2 Timóteo capítulo 2. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Confie aos homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos. Como bom soldado de Cristo Jesus, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com ele também viveremos. Se preservarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo solenemente diante de Deus, para que não se envolva em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e não serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se como a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite conversas inúteis e profanas,
pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Emineu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo da ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. Entretanto, o fundamento da fé de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição. O Senhor conhece quem pertence e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será como um vaso honrado, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor, a paz com aqueles que, coração puro, invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigas, mas sim ser amável para com todos, aptos para ensinar, paciente, e deve corrigir com mansidão os que se opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando o conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Vamos agora ao profeta Oséias. Profeta Oséias, hoje nós faremos a leitura do capítulo 3 e também do capítulo 4 do profeta Oséias. Aqui no capítulo 3 do profeta Oséias, nós vamos ver a reconciliação de Oséias com Gomer e também aqui no capítulo 4 nós vamos ver a acusação contra Israel. Vamos a essa leitura, tanto da reconciliação quanto da acusação contra Israel. Diz assim o capítulo 3. Oséias, capítulo 3. O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar deles se voltarem para outros deuses e de amarem bolos sagrados de uvas passas. Por isso, eu a comprei por 180 gramas de prata em 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse: você viverá comigo por muitos dias. Não será mais prostituta e nem pertencerá a nenhum outro homem. E eu viverei com você. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei, sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos de família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão ao Senhor, o seu Deus, e Davi, o seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Oséias 4. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem acusação contra vocês que vivem nessa terra. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. Você vê maldições, mentira e assassinatos, roubo e mais roubos, adultério e mais adultérios, ultrapassam todos os limites e o derramamento de sangue é constante. Por isso a terra pranteia e todos seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar estão morrendo, mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu que os acusa, o sacerdote. Vocês tropeçaram dia e noite, e os profetas tropeçaram com vocês. Por isso destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito com os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, eu também ignorarei como filhos. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Eles se alimentaram dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Portanto, castigarei tanto o povo quanto o sacerdote, por causa dos seus caminhos, e lhe retribuirei os seus atos. Eles comerão, mas não terão o suficiente. Eles se prostituirão, mas não aumentarão a sua prole, porque abandonaram o Senhor, para se entregarem à prostituição, ao vinho velho e ao novo, prejudicando o discernimento do meu povo. Eles pedem conselhos a um ídolo de madeira, e de um pedaço de pau recebem resposta. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se. Eles são infiéis ao seu Deus. Sacrificam nos altos dos montes e queimam incensos nas colinas, debaixo de um orvalho e de um estoraque ou de um terebinto, onde a sombra é agradável. Por isso, as suas filhas se prostituem e as suas noras adulteram.
Não castigarei suas filhas por se prostituírem, nem suas noras por adulterarem, porque os seus próprios homens se associam a meretrizes e participam de sacrifícios oferecidos pelas prostitutas cultuais. Um povo sem entendimento precipita-se à ruína, embora você adultere, ó Israel, e Judá não se torne culpado. Deixem ir a Gilgal e não suba a Bet-Aven, e não diga, juro pelo nome do Senhor, os israelitas são rebeldes como bezerra indomável. Como pode o Senhor apacentá-los como cordeiro na campina? Efraim aliou-se a ídolos, deixa-nos só. Mesmo quando acaba a bebida, eles continuam em sua prostituição. Seus governantes amam profundamente os caminhos vergonhosos. Um redemoinho os varrerá para longe e os seus altares lhes trarão vergonha. Vamos agora a Salmo 119. Nós faremos a leitura hoje a partir do verso 121 e vamos até o verso 144. Vamos a essa leitura? Salmo 119, do verso 121 ao verso 144. Diz assim: Tenho vivido com justiça e retidão. Não me abandone nas mãos dos meus opressores. Garante o bem-estar do teu servo. Não permita que os arrogantes me oprimam. Os meus olhos fraquejem, aguardando a tua salvação e cumprindo da tua justiça. Trata o teu servo conforme teu amor leal. Ensina-me os teus decretos. Sou teu servo, dai-me discernimento para compreender os teus testemunhos. Já é tempo de agires, Senhor, pois a tua lei está sendo desrespeitada. Eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro puro. Por isso considero justos os teus preceitos e odeio todo caminho de falsidade. Os teus testemunhos são maravilhosos, por isso lhe peço, lhe obedeço. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Abra a boca e suspiro, ansiando pelos teus mandamentos. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, como sempre fazes aos que amam o teu nome. Dirige os meus passos conforme a tua palavra. Não permita que nenhum pecado me domine. Resgata-me da opressão dos homens, para que eu obedeça os teus preceitos. Faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo, e ensina-me os teus decretos. Rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a lei não é obedecida. Justo és, Senhor, e retas são as tuas ordenanças. Ordenaste os teus testemunhos com justiça, dignos são de inteira confiança. O meu zelo me consome pelos meus adversários que esqueceram da tua palavra. A tua promessa foi plenamente comprovada, e, por isso, o teu servo a ama. Sou pequeno e desprezado, mas não esqueço os teus preceitos. A justiça é eterna, e a tua lei é verdadeira. Tribulação e angústia me atingem, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Os teus testemunhos são eternamente justos. Dai-me discernimento para que eu tenha vida. Grato pela tua companhia, é um prazer ter você aqui no nosso canal. Se Deus nos abençoar e nos der vida, retornamos amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica.